noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Eu não sei, Dr. Elvio Henrickson, Ícaro Machado e Maurício Freitas, se eu sugiro que as pessoas saiam imediatamente de casa, aproveitem as médias filas ou esperem o amanhecer, né? Primeira coisa, se informar via sites, via informativos da prefeitura, do governo. Segundo, rádios. As emissoras de rádio estão repetindo toda hora, onde abriu recentemente um posto e tudo mais. A Rádio Grenal, por exemplo, que é onde eu trabalho, tem um helicóptero, que aliás era o único que estava nos ares hoje, informando onde estava abrindo, onde estava fechando, onde tinha fila maior, onde tinha fila menor e tal. Então, vá ficando em sintonia e está melhorando no sentido de diminuir aquele impacto inicial quando todo mundo corria para o posto. Agora, o cara foi lá, colocou 100zinho, tem alguns que já estão voltando, né? O cara que anda mais... Né? E os aplicativos, por exemplo, quem trabalha com aplicativo, Cabify, Uber, Garupa. Mais tempo. Então, esses todos têm que abastecer quase que diariamente, porque aumentou a solicitação, eles estão faturando mais, em compensação estão perdendo tempo nas filas, já estão fazendo rodízio, né? O cara deixa a mulher, deixa a tia, deixa um contratado, mas não perde corrida, né? A tendência é aos poucos normalizar, né? E já hoje nós vimos ali na beira da faixa, eu vim de carona com o doutor Elvio, porque ele disse, vai passar aqui por perto, vou então. Agora é assim, é transporte solidário. Teve a carona colorada no final de semana. Beira-Rio teve muito isso, né? Vai ter a carona tricolor. O Grêmio... Camilo levou não sei quantos jogadores. Né? Levou, mas a torcida também se mobilizou muito, né? O bicicletário do Beira-Rio estava lotado, né? Foi um... E uma coisa interessante... Eu disse para o doutor Elvio o seguinte, além de alugar ele para vir aqui no programa, né, num dia bem tranquilo, assim, com bastante gasolina em abundância, ainda pedir carona, né? Quer dizer, é uma cara de pau também, né? Minha mulher é muita cara de pau, falei para ela. É uma satisfação sempre ajudar, e nessas horas a gente tem que todos se ajudarem para... Não deixamos de fazer o programa nenhuma vez. Pode. O pessoal que trabalha aqui nos bastidores também conseguiu chegar, que é difícil, não tem transporte coletivo, domingo não tinha. Sim. Muitas empresas não trabalharam domingo. Supermercados que fechavam à meia-noite, fechando às 10, quem fechava às 10, fechando às 9, para justamente ter alimento no outro dia, para satisfazer a maior parcela da população que ou dorme tarde ou acorda cedo. Então, é difícil essa equação, né? Na onda de caronas que nós falamos, no final de semana teve a carona colorada. E agora o Grêmio lançou uma ideia no seu Twitter da carona tricolor, em que o torcedor tuita com a hashtag carona tricolor o nome da pessoa, do motorista, o local de partida e o horário. Então, o motorista ou quem quer carona, coloca o nome, local de partida e horário. E aí as pessoas vão se organizando pela própria rede social para obter carona para o jogo. Tem que cuidar com os aventureiros. Tem. Alguma M vai dar, mas 98% dá certo. Eu cito Ícaro e Elvio e Maurício sempre uma situação que me envolve desde a inauguração da arena. Observando, porque a gente vai cedo, então observa quase que todo o iniciar do movimento, sai mais tarde e vê o terminar do movimento. As pessoas ficam bebendo ali do lado, é muito legal aquele clima que se criou ali na arena e dá pouca confusão. Mesmo com colorados morando ali, tem dado pouca confusão. E eu cito e dou fé numa informação. Eu nunca ouvi, faz 6 anos de arena já, né? Vai para 6? Inaugurou final de 12. Então, vai para 6. 6 anos, 5 anos e meio de arena, eu nunca ouvi dizer que riscaram o carro numa daquelas casas que virou estacionamento, que naqueles estacionamentos, nas transversais ali... Não, esse tipo de ocorrência não. O grande problema é o trânsito. É o trânsito, sim. Tem muitas ruas que estão com obras paradas e tornam o acesso à arena muito complicado, fica um gargalo. Não, e não termina nunca aquela obra ali. Né? Aquela da Nelson Neugbauer, que tem agora no último jogo, colocaram azulzinho impedindo os carros passar ali, mesmo com aquele o chão prejudicado ali, em obras, os carros passavam, eles colocaram azulzinho para não passar. Vai todo mundo para voluntários, não dá conta, todos que vêm da Zona Sul.
E isso é que tem que ser resolvido. Né? Pelo agora menos, agora vem pelo a menos se não quantidade de termina jogos. as obras, que se faça Colocaram pra uma dificultar, situação eu paliativa para os carros passarem. Não, e agora- Larga um caminhão de areia ali, alisa. Porque aquela obra, essa da Ernesto Neugbauer, não tem nada a ver com a OAS, né? Não, Essa isso é obra não tem prefeitura. nada a ver com a OAS. Aqueles dos arredores ali é prefeitura. E o pós-Copa é quase só decisão, né? É tudo mata-mata. Todo jogo é de 50 mil. Exatamente. O mês de Pós-Copa- agosto é um mês pós- decisivo. Pós-Copa é 50 mil. Campeonato Brasileiro, 30 e os outros 50 mil. Não tem cálculo para fazer. 30 mil se o Grêmio continuar bem no Campeonato Brasileiro e 50 mil Libertadores da América e Copa do Brasil. E tem jogos que o horário é mais cedo, mas até, acho que a grande maioria agora está marcado para 9h45. Mas mesmo que seja mais cedo é pior ainda, né? Mais cedo é pior, pega a hora Pior do pra pique, chegar, o pessoal saindo. Vem né? público do interior, né? Tem muita gente do interior. Exatamente. Bom, Ícaro Machado, Elvio Henrickson, o Elvio, futuro conselheiro do Grêmio, até pelo trabalho que faz extraordinário aí, mas é integrante do movimento Grêmio Democrático, que é um dos maiores movimentos do Grêmio, como o povo do clube, com o Ícaro Machado aqui. Clube, É, o o clube povo do do povo tem o povo do clube. É o povo do clube. Mas o que Povo eu do falei? clube. Não, povo Não, do falou clube. certo. Tá Falei certo? certo, mas Povo do clube. Tá, povo do clube, tá bom. Que tem um dos maiores movimentos do Internacional. Eu não sei, rivaliza com o Intergrande, né? O Intergrande ainda é O maior. Intergrande é o maior e o povo do clube é o segundo maior dentro do conselho do Internacional. Já é o segundo maior. É o segundo então não maior. disse bobagem. E o movimento Grêmio Democrático tem 11 conselheiros, mas em termos de participação assim, em eventos do Grêmio, organização, presença em jogos, viagens, eu converso muito com os integrantes do Grêmio Democrático, o pessoal é presente, né? Isso parece ser uma obrigação do movimento até. O que todo gremista quer é ajudar e trabalhar em prol do seu time, né? Em prol do Grêmio. Então, o nosso movimento é bastante presente em vários setores e dentro do clube. E agora, nesse último sábado, se alcançou uma situação de pacificação, que é o que o Internacional talvez tenha que buscar agora no futuro, né? Na sequência, apesar do momento não ser o melhor momento político para isso, mas se conseguiu fazer um evento para 430 pessoas no CT do Grêmio, do Cristal, na frente do Barra Shopping, ali, um evento vinculado somente para integrantes de movimentos, foi a festa dos movimentos gremistas, tá? Um evento com jogo de futebol, com churrasco, com banda, onde estavam presentes, Rec, Ícaro e Maurício, todos os 16 movimentos gremistas, todos, tinham entre 20 e 30 representantes, tá? E qual é a ideia? A ideia... Estão vendo fotos enquanto isso, ó. Ali está aparecendo. Apareceu ali, algum craque veterano aí? Acho que o Paulinho Luz joga muito. Essa que está aparecendo ali é toda a comissão que trabalhou. Eu tive a honra de trabalhar na comissão organizadora, são os que estão com a camiseta ali preta. Tá? E o objetivo principal é ter um aumento do debate do nível político. Né? No momento que tem uma eleição, vem aquela situação de fogo cruzado. Sim. E para tudo que é lado. E a ideia é se ter um relacionamento com um nível muito maior, um nível de debate político muito maior. Então, o Grêmio proporciona para nós lá um fórum de debates, onde os movimentos têm oportunidade de mandar os seus representantes para esse fórum de debates. Todo mês nós temos reuniões para falar de assuntos vinculados ao clube, enfim, colaborar da maneira com que se pode. E aí surgiu essa ideia de fazer um congressamento geral de todos os movimentos. É a primeira vez na história do clube que se faz um movimento organizado, onde todos os movimentos estão presentes, sem nenhuma exceção, todos, num ambiente de absoluta pacificação, um ambiente de tranquilo. E hoje, claro, o momento político... Permite, né? Permite, né? Facilita isso, mas é uma oportunidade que tem que se aproveitar. Já se pensa, inclusive, em se repetir
o evento com esse objetivo. Fizemos também uma ação social de doação de alimentos e de roupa para o Instituto Geração Tricolor, que é um instituto que é principalmente mantido pelo Grêmio e que ajuda as crianças carentes ali do bairro, ali ao redor do Maitá, com escola, com creche, com esportes, tem barcos a remo ali, com professores, com psicólogos, em 2 turnos. É um trabalho de ação social bárbaro. Então a gente aproveitou a festa para fazer doação de agasalhos, roupas e levar alimentos ali para o Instituto Geração Tricolor. A pacificação vem da organização ou dos resultados? Olha, o momento para fazer a pacificação, eu acho que advém de um ambiente propício dos resultados, mas ele nunca deveria vir dos resultados. Ele deveria vir do ambiente e do nível de debate. Afinal, todo mundo é gremista ou todo mundo é colorado? Sim, exatamente. Todo mundo quer o melhor para o Grêmio. Então, se o debate... Em tese, né? Em tese. Em tese. Mas se o debate, se o objetivo é ajudar o clube, né? No caso nosso, ajudar o Grêmio, e as pessoas estão num nível maior, o debate se eleva. Então, não deveria vir do resultado, né? Porque o debate deveria ser sempre em alto nível e técnico, né? Sim. Debate técnico, né? Mas evidentemente que o momento propicia, Facilita, né? né? Facilita. Olha aqui, ó, a propósito, o nosso telespectador, ele é atuante aqui. O Marcelo Tofanello diz que o senhor tem razão, o Elvio tem razão. Sou morador do bairro Navegantes, Vila Teodora, e a EPTC trancou mesmo Ernesto Neugbauer no último jogo. Mas essa semana passaram uma retroescavadeira e melhoraram o acesso. Está ligando até a estação Anchieta do Transurb Zampronha. Abraços, Marcelo Tofanello. Mas o acesso que eu falo é para quem vem pela perimetral, Sim. cruza o viaduto Laçador e tem que pegar à direita. Tem um trecho que está em obra ali, que está em obras, mas que os carros podiam passar. Agora eles fecharam. Quer dizer, vamos corrigir o tempo verbal, porque tem que dizer o correto. É um trecho que estava em obra e teve uma obra paralisada. Sim. Não está acontecendo a obra. Mas ainda assim os carros acabavam passando mesmo numa condição muito precária. E agora eles estão fechando até essa possibilidade de passar nessa condição, mesmo que precária. Olha aqui, ó. Boa noite, REC e bancada. Já é melhor a diretoria do Grêmio já ir se adiantando. Jeromel não vai ficar muito tempo depois da Copa. Rodrigo Caio poderia ser uma alternativa. O que tu achas? Oswaldo Machado do bairro Teresópolis. Eu acho que o Jeromel vai terminar a carreira no Grêmio. Eu acho que o Grêmio, por qualquer preço, não vende. E pagar um dinheiro alto por um zagueiro de 33 anos, só se for a China. Daqui a pouco ele vira titular na Copa, campanha do Brasil. Vira um astro. Vira um astro. O Brasil ganha a Copa, bom, aí... Todos os relatos dos repórteres é de que ele está treinando bem. Salários e luvas milionários, né? A China. E aí o Grêmio, por tudo que ele já fez pelo Grêmio, vai acabar vendendo o Jeromel. Mas isso aí, na hipótese de virar titular, jogar muito e virar campeão. Porque... a possibilidade ela é pequena, ela existe, não dá para descartar, né? Mas pelo salário, o ambiente... Está tudo resolvido na vida dele. Não precisa sair do Grêmio. É o maior salário do Grêmio. Por falar em salário alto, o Alisson é mais uma vez destaque na mídia internacional, o The Guardian, e aproveitam porque ele está em Londres com a seleção brasileira, publicou uma nota há pouco dizendo que a Roma vai pedir cerca de 90 milhões de euros pelo passe do Alisson, dá 386 milhões de reais. Não, mas não é possível. Isso é ótimo pro Inter. Notícia boa, Bruno. Não, todo mundo achou que 200 milhões, Ícaro, já era muito para um goleiro. Sim. 200 milhões. Ele saiu do Internacional por menos de 7 milhões de euros. Sim, isso é. 28 milhões. 28 na cotação atual. 28. Quer dizer, ele multiplicou por 15 a valorização dele. 15. 200 milhões de euros. De euros. Não. 200 milhões de reais. Reais. 300 Agora o The Guardian fala em 386 milhões de reais, 90 milhões de euros. Isso, segundo o jornal britânico, é porque o Liverpool quer muito, até pelo que aconteceu na final da Champions League. Multiplicou por 13 a valorização dele. E segundo o The Guardian, a Roma encaminhou ao Alisson uma proposta
para que ele renove o vínculo dele, que hoje é até 2021, oferecendo um aumento anual de 1,5 milhão de euros nos vencimentos dele. A Roma quer. A Roma ofereceu que ele continue, isso. que ele permaneça, né? Pra que é ele um ídolo permaneça. da torcida, né? Ídolo da torcida da Roma, né? Mas isso também revela... Isso é mais... Ícaro Machado. Isso é mais uma daquelas coisas que a gente não consegue entender na gestão passada, que foi não ter renovado o contrato do goleiro da seleção brasileira, né? Renovar o contrato de uma série de jogadores que depois acabaram não podendo ser aproveitados, né, no ano de 2017, em função do descenso do clube, e não renovaram o contrato do goleiro da seleção brasileira. E aí, faltando 6 meses, acabaram tendo que negociar por um valor baixíssimo. Mas ele não quis renovar também. Mas Ele é que até- aí, ele mas é até que aí ainda em cima, né? Em cima do Mas- um contrato faltando pouco para Bom, renovar, você sabe né? a história. Essa história foi contada aqui, com riqueza de detalhes. Depois o Bosco até escreveu na Zero Hora também, mas já tinha sido contado um ano antes e o Bosco já tinha recontado aqui. É que as pessoas se dão conta muito depois, às vezes, fazer o quê? O Bosco nos contou aqui, no preliminar, num dos programas, numa das primeiras edições do programa preliminar. Sim. Bosco está despachando com o presidente Giovanni Luigi, João Bosco Vaz, secretário da Copa, né? E o presidente Giovanni Luigi no poder, e o Fernandão era o diretor executivo do Internacional. Entra o Fernandão na sala e diz para o presidente Giovanni Luigi: presidente, o rapaz aquele quer um reajuste significativo. Isso antes da convocação. Antes da convocação. Antes Isso da quando ele convocação. era Antes da convocação. terceiro goleiro. Terceiro goleiro. O rapaz aquele quer uma valorização. Bom, quando ele era terceiro goleiro, ele me pediu para vir aqui. O procurador dele é o Zé Maria. Pediu para vir aqui porque ele estava esquecido no Beira-Rio. E nós o trouxemos aqui, ficamos impressionados com a desenvoltura dele. Aqui não, foi lá em Porto Alegre, acho, ou já era aqui. Bom, acho que já era aqui. E aí o Alisson, o presidente disse assim: o Fernandão entrou, né? O Bosco começa assim e tal. E o presidente pode falar na frente do Bosco. O rapaz aqui, ele quer um aumento significativo. Só porque é irmão do famoso, acha que vai levar aumento, vai querer pedir o aumento que bem entende. O famoso era o Muriel. E aí o Bosco saiu, o Fernandão. O Bosco disse: eu sou jornalista, sou curioso, presidente. Quem é que quer aumento? Alisson. Então o Bosco não só falou aqui, como depois escreveu, documentou ali no. Mas ele não no quis Jornal renovar, foi depois da convocação, né? É porque tu tem que buscar a renovação, Não não, é esse faltando o 6 fato meses. histórico? Não, é que tem daí que o buscar Inter a foi renovação. deixando. Claro, O ele foi Ícaro- deixando. Então, o que o Ícaro quer dizer é que o Grêmio fez, e o presidente tirou lição disso, o presidente Romildo, que é muito inteligente, o presidente foi dando aumentos gradativos. Só não deu antes o aumento para o Luan, porque o presidente queria ampliar o contrato e a outra parte não queria. Então, dar aumento sem ter perspectiva, Sim. só não para faz. fazer o clube gastar mais, aí não é justo. Mesmo que fosse o Luan, que era o craque do time. Mas o que o Ícaro comenta é que quando o Inter não quis renovar, porque ele não renovou antes da convocação, não é Não, isso? e chamaram outros menos Renovou antes, graduados. né? Depois de Claro. convocado, faltando o quê? 6 meses? Claro, 5 aí- meses, 6 Não, meses. 2 anos. Mas aí podia ter ampliado. Nós foi convocado, nós vamos te dar mais 50 pau. Claro, deveria ter 100 buscado pau por antes. mês, Isso. para garantir o patrimônio. Aí depois, Goleiro aí titular. depois de convocado é natural o jogador não querer, porque aí ele adquire uma Mas a- supervalorização. Mas ele não foi convocado como titular. O titular era para ser o Marcelo Groi, que se lesionou naquela Bilhão. convocação. Bilhão. E ele virou E titular. ali é que... E foi bem. Ali ele é que- vira titular e... Por isso que às vezes as ele coisas julga- da vida, a vida tem que ter um pouco de sorte, né? Não, e aí, por isso que é um pouco injusto quando a torcida do Grêmio diz que ele está como titular da seleção, porque o Tafarel, que ele é bruxo do Tafarel. O Tafarel tem poderes, ok. Mas se viu na convocação do terceiro goleiro que ele não tem tantos poderes. Sim, é verdade. Não, e a declaração do Quem Kleber convocou o Xavier... terceiro goleiro foi o Tite. A declaração do Kleber Xavier sobre isso deixa bem claro, né? O Kleber Tafarel Xavier... opina. O Kleber Xavier, em uma das muitas entrevistas, foi na acha que o Rádio Tite- Grenal depois da Tu acha que o convocação. Tite ia arriscar o emprego dele Lógico. pela que não. opinião do Tafarel? Lógico que Quem conhece o Tite? Lógico. Mas jamais. Jamais. Ele destacou que o preparador de goleiros é importante, mas que a palavra final era do Tite. Evidente. Claro, sem Todos os dúvida. jogadores.
Porque ele tem os mesmos olhos que a gente. Lógico. O Tafarel sabe das técnicas, sabe o quanto pode crescer, sabe o quanto é frio numa partida decisiva. E a responsabilidade não estoura no preparador de goleiros depois. Não. Né? Claro que Mas o Tafarel tem uma experiência de Copa do Mundo que, enfim, é digno, ele tá lá Não, naquela... é uma opinião de respeito, sem né? dúvida Não, e nenhuma. outra, tem a história do Cacalo com o Filipão, né? Filipão, não leva esse Marcos aí, que vai te ferrar na Copa. Dizer, esse é meu homem de confiança. São Marcos. São Exatamente. Marcos. Mas, Ícaro, vocês largaram a administração porque pretendem vir fortes na eleição? Bom, a gente nos bastidores estava conversando um pouco sobre isso, né, Rec? Não foi um processo fácil deixar a gestão do Internacional. Você estava em algum cargo? Não, eu estava para ocupar, a gente estava discutindo a permanência e, enfim, e dentro da gestão tinha algumas vagas, assim, eu podia ocupar um cargo dentro da base do Colorado, que já começa a se aproximar do futebol, né? Então era um cargo que me interessava, mas não cheguei a ocupar, não ocupava, fiquei só dentro do conselho do clube, né? Mas voltando ao tema, o movimento O Povo do Clube é um movimento muito voluntarista, muito. Assim, e a gente... Tá com a camisa das gurias? Eu tô, sem dúvida. Tô com... Vão jogar amanhã, né? As gurias coloradas. São as gurias atletas ou as gurias da torcida? As atletas. As mulheres andaram fazendo aniversário aí já de um ano. A força feminina? Do aniversário, sim, teve. Mas as gurias, o time do Inter feminino joga amanhã no Beira-Rio. Já aproveitar, né, o ensejo, joga amanhã, 7h30 no Beira-Rio. Vale o primeiro lugar do grupo, o jogo contra o Vila Nova, né? Importante classificar em primeiro lugar do grupo, até para pegar o segundo colocado do outro grupo. Vocês abraçaram as meninas, né? O futebol feminino foi uma das condições ali que a gente colocou, dentro das pautas que o povo do clube entende, enfim, dentro também daqueles espaços que nos foi permitido contribuir dentro do clube. O futebol feminino era uma bandeira que a gente sempre defendeu, o acesso ao estádio com ingressos mais acessíveis, a construção de uma modalidade popular que depois acabou se concretizando a Academia do Povo, né? Porque a gente acredita muito assim que o apoio da torcida, a força da torcida é fundamental. E aí fora as outras coisas que a gente entende, valorização dos profissionais do clube, das categorias de base, né? Que são outras bandeiras que a gente também defende dentro do Internacional, né? E que aonde nos foi permitido, digamos assim, contribuir, o povo do clube, eu acho que deu uma contribuição muito, muito significativa, né? Por exemplo, a pasta mesmo lá das torcidas do Inter, as torcidas do Inter estavam num processo dificílimo de confronto, estavam punidas, né? Teve o episódio em Veranópolis, né? A gente assumiu a pasta das torcidas do Inter depois do episódio em Veranópolis. E a gente conseguiu pacificar o ambiente, ajudar as torcidas a dialogar e a construir. Hoje as torcidas têm uma relação muito boa entre elas, às vezes vão junto para os jogos, daqui um pouco o ônibus da Nação Independente não lotou, o pessoal da Popular vai junto, ou vão com a camisa 12, então a relação hoje da torcida... Parou, isso foi uma contribuição lá do nosso pessoal, lá, o chileno, a Letícia, o Panelo, o Tonico, né? Já aproveitar também. Porque 98% são pessoas boas. Claro. Né? Mas 2-3% são os que dominam. E gostam de uma arruaça. Como em qualquer gostavam, lugar, então, lugares que bom, né? Deu... Enfim, e o futebol... A geral do Grêmio, logo que inaugurou a arena, parecia né? Que o Grêmio estava andando para trás. Constrói um estádio maravilhoso, começo os caras iam lá e brigavam. Mas uma minoria, né? Uma minoria. E parou a também. grande maioria... Parou também. E no Grêmio Parou. teve o problema, entre Graças aspas, a Deus, né, Rec? Graças a Deus. No Grêmio teve um problema, entre aspas, que as torcidas que ficavam separadas, distantes no Olímpico, ficaram todas no mesmo setor. Né? Sim. As torcidas Beira-Rio, na não. arena são todas na arquibancada norte. Por isso, no início, teve nada que justifique, Briga óbvio. de espaço, disputa disso. A música mais forte tem que ser a minha. Não, isso aí justifica bastante. Não, isso explica, mas não justifica. Mas os caras tinham o cantinho deles e tal, depois tem que se misturar, seguir novas regras. Mas o nível de conscientização hoje está muito maior. Veja o episódio esse do foguete, o último ali que largaram.
Ali em seguida já pegaram o sujeito para identificar. E como pegar? Andou tomando. E o cara era grande, né? Sim, sim. Sabe que eu vi o cara quando eu tava indo embora, ele tava saindo ali do Jequim. Sim. Se é aquele ali... Ele acabou fazendo um acordo, vai ter que comparecer na DP do seu município 15 oportunidades. Não, em Lajeado, ele é de um município perto. Lajeado, uma hora antes, né? Não sei se vai ter um radinho lá para escutar o... É um aplicativo aqui. Mas o que eu me refiro é o nível de conscientização, porque o próprio companheiro de torcida está ali dizendo, não, isso está errado. Faz isso. E foi você que fez, já pega o sujeito, já identifica, ó, tá aqui, porque senão o clube é punido. Não, livrado, aliás, né? eu sou totalmente contra essa questão de responsabilidade objetiva, né? Alguém lá fala uma frase... Racista machista, racista. Não, hoje a coisa está se estendendo de qualquer maneira preconceituosa e o clube é o responsável. Mesmo com o clube dizendo, olha, não faça isso, não faça aquilo, tem uma série tem cartilha. Cartilha, até cartilha. Por que o clube vai ser responsável? Por isso não existe. Sim, mas o que vigora da prefeitura municipal. O que vigora hoje, a teoria de uma responsabilidade objetiva, que se não identificar o responsável, o clube paga. Eu sou totalmente contra isso, porque essa regra de responsabilidade objetiva, esse nível, isso não existe. O Estatuto do Torcedor previa que qualquer sururu que desse a não sei quantos metros, 1000 metros do estádio, né? 1000, 2000 metros, a responsabilidade ainda era do clube. Pois é, isso não... Sim, isso o que acontecia nos arredores, né, do estádio. Inconcebível, porque cada um tem que ser responsável por aquilo que é responsável e não pelos outros. Como é que alguém vai garantir que alguém não abra a boca e não diga determinada frase? Isso é um absurdo. Elvio, mas eu acho que assim, essa questão da punição aos clubes, ela tem justamente o intuito de também conscientizar a torcida que ela não pode fazer isso. Talvez essa atitude que aconteceu agora com o torcedor, do torcedor ao lado identificar, aconteceu justamente por causa disso, que ele sabe que o clube pode ser punido. Porque se nada acontecesse, provavelmente eles não... uma pena ao clube, não iam identificar o torcedor. Não iria. A pena justamente ao clube tem esse... Mas a gente não pode botar a responsabilidade a quem não tem. A quem não tem. Mas não é o que acontece quando o Ministério Público pune preventivamente uma organizada até que se identifique os envolvidos? Exatamente. A punição da torcida é essa. É a mesma coisa numa proporção diferente. É a mesma lógica. Né? Mas é aquela punição em tese, né, para saber, bom, vamos apertar aqui para ver o que sai lá. Isso, mas não teve um exemplo modo de ver, nunca teve certo. O Penharol, e nunca estará certo isso. O Penharol foi rebaixado no Campeonato Uruguai, ficou muito tempo, alguns anos, né, sem disputar a Libertadores, justamente por causa de uma briga que teve. E nessa briga, torcedores do Penharol acho que acabaram, pegando um torcedor do Nacional, num clássico. E aí, em função disso, o Penharol foi punido. Puniram um clube devido à briga das torcidas. Mas é justamente para dizer o quê? Olha, vocês estão brigando por causa da rivalidade, né? Então nós vamos lá justamente punir o teu clube para te aprender que essa tua conduta não está correta, sabe? Ou seja, não aconteceu aquele caso do Grêmio em relação ao Aranha, a punição que teve na Copa do Brasil, né? Mas ela acontece em outras partes do mundo também, né? Não acontece só com o Grêmio. É uma forma, era muito melhor esse tipo de fato não acontecer, né? Que a gente não precisasse passar por esse tipo de coisa, né? Mas infelizmente ainda a gente se depara com esse tipo de acontecimento. Então, o Boca River na Libertadores, que terminou também mais cedo por conta de artefatos, gás de pimenta, tudo mais. Prejudicou o próprio Boca Juniors, prejudicou o Boca, que precisava buscar o resultado. Aquilo ali foi uma das maiores babaquices que eu vi na minha vida. É que se organizaram antes, estava tudo pronto, fizeram a cacaca na hora errada. Mas, Rec, se não existisse uma pena ao clube, o torcedor no próximo clássico do River ia fazer a mesma coisa. O torcedor do River ia revidar e ia fazer pior no Monumental de Núñez. Sim, mas ali foi uma coisa volumosa. O que o doutor quer dizer é o seguinte: acontece um fato onde tu identifica perfeitamente que não é uma organização criminosa, é um cara que tomou uma iniciativa imbecil. Como alguém que fala uma frase racista, por exemplo. O cara tá ali, dali a pouco agora eu vou resolver atacar o goleiro do Santos. Não vai atacar nada. Por que o clube, a torcida... Como é que vai botar um esparadrapo na boca dele? Mas tem que identificar. Hoje tem um monte de câmera no estádio, tá né? Exagerado, também permite. É que o problema daquele caso do Aranha, que envolvendo o goleiro... Era o momento do país. Era o momento do país e eles filmaram a menina e mais 2 caras do lado. Aí já disseram que era a torcida.
O problema foi esse. Peguem as imagens da época. Eram 3 pessoas. Mas fizeram um auê nacional. Fazem até menina. hoje. Com a leitura labial, só menino. Fazem até... Não, mas os outros faziam gestos também. Não precisamos recuperar esse caso, mas... pegaram 2 pessoas que estavam em um lado, mais a menina que estava a uns 10 metros e construíram que era a torcida do Grêmio, que não era. Se existia um exagero, mas com relação a sinalizador, punirem o clube, no caso do Grêmio, como identificaram o torcedor, não puniram. Não, e era o Grêmio só, foi hein? absolvido. Não jogaram 10 sinalizadores para dentro de campo de pontos diferentes. Mas se jogarem que daí parecia uma organização, que o Grêmio permitiu uma algazarra. Exatamente. Mas o cara, como é que o cara entra? Pois é, mas entra. Entra em tudo que é lugar. Só que se joga um sinalizador e o rapaz consegue fugir logo e não identifica. Aí tem alguém conivente. Aí daqui a pouco, não é um, no próximo jogo vão ser 2, É vão isso. ser 3, vão ser 5, vão ser 10. Não, entendi. É por isso que se usa a punição ao clube. E no caso do Grêmio, do sinalizador, que é o caso recente, o Grêmio se cogitou, a Procuradoria denunciou o Grêmio pedindo uma pena pecuniária, até pela confusão, até por terem batido no cidadão. Mas o Grêmio foi absolvido. Acabou. Então não teve Porque punição. foi identificado. Porque o torcedor foi identificado, tudo que o Grêmio poderia fazer, fez. E só o faz porque será punido se não fizer. Isso é verdade. Bem, as últimas notícias dão conta de que alguns postos já começam a fechar. São os que abriram mais cedo. Né? Os que abriram mais cedo, terminou a gasolina. Não dá tempo de reabastecer para hoje. Ou até para poder reabastecer. É que os tanques têm capacidade de 15 ou 30 mil litros. Tem postos que tem 1, 2, 3 tanques de cada tipo de combustível. Então é só fazer um cálculo, um carro atrás do outro abastecendo. Isso é uma questão de horas. Os proprietários de postos de gasolina fizeram um mutirão entre todos os funcionários, né? Estão vendendo coisas na fila, aproveitando as lojas de conveniência. De conveniência e também para avisar. O senhor pode até esperar, mas o senhor vai ter que ter sorte. Isso eles estão fazendo. E agora está mais fácil de calcular porque eles estabeleceram um valor. Também. R$100 são mais ou menos dá 21 litros. Cota, 21 litros. 21 litros, multiplica por X carros. Até aqui nós calculamos que vai dar. Se o senhor quiser esperar, então isso é mais... Assume o risco. Vamos facilitar. Já está se organizando a coisa. Vamos facilitar. Na algazarra, estamos nos organizando. Estamos organizando o caos. Vamos lá, um tanque de 15 mil litros. Digamos um posto hipotético que tenha só um tanque de 15 mil litros de gasolina. Ele pode atender, vendendo R$100 por pessoa, 714 carros. Não pode vender mais. Se tiver 900 carros, os outros vão ficar esperando. Eles estão fazendo até algumas demarcações, assim, só até determinado veículo a gente vai conseguir atender. Depois ou disso... 2 que queira arriscar atrás aí. Mas a tendência é ir normalizando aos poucos e vai chegando até que todo mundo tenha combustível no seu carro. Posto Boqueirão, daqui a pouquinho vai ter combustível. Lá na Boqueirão, né? A projeção... Era para as 8 da noite. A informação repassada pela guarda de trânsito era que 20 horas chegaria um carregamento. Daqui a pouco chega antes, daqui a pouco chega um pouco depois. Mas vai chegar. Bom, não tá a tua palavra? Não, aí tu tem que perguntar pro guardinha de trânsito que tava passando ali pela fila. Porque passa o pessoal com as motos aqui em Canoas, assim como em Porto Alegre, comunicando, tem gasolina, não tem, vai chegar, não vai chegar. A fila é grande, isso eu te garanto. Olha que o Carlos de Viamão está se queixando que a gente nunca lê os recados dele. Eu não tenho, assim, preferência, predileção por A, B ou C. Mas vamos ler o teu recado aqui. E pelo que eu estou vendo aqui, é doente no Grêmio. Carlos de Viamão, boa noite. Eu e minha mulher Rosane não perdemos um programa. No entanto, as mensagens que mandamos não são lidas. Abraço e boa noite. E viva a maior goleada em Grenal, Grêmio 10-0. O maior clássico do Brasil é o Grenal, pois começa no Grinaldas, que é o maior, e termina no Nalgum, que é o menor. Digo, Grenal, o Grêmio maior, e termina no Nau, o menor. Quer dizer, acabou com o Internacional. Acabou. Mas se a rivalidade é assim, dá para ler. Na linha de recados, facebook.com/Luiz Carlos Rec, vai aparecer na tela aí depois o recado da Rec Baterias. O Alfeu Oliveira diz que é fã de carteirinha do Rec, está assistindo em São Borja, Colorado, está na audiência. Quem é o cara? Alfeu Oliveira. Alfeu Oliveira, muito obrigado. Porque até isso o Facebook facilitou, né? Esse é certo que está nos vendo no Facebook. E quando vem
Porto Alegre, grande Porto Alegre, o pessoal nos assiste na TV. Mas Não existe ficou uma legal. interior, distância, né, para assistir. Não existe, não tem mais. O Matheus Silva também registrando a audiência. E vão compartilhando, vão espalhando isso aí. O Floresmundo Soares Ferreira tá dando boa noite, senhor Luiz Carlos. Senhor Luiz Carlos. Boa noite para ti. Muito obrigado. Boa noite, senhor Floresmundo. O Felipe César, da Boa Noite, Nação Tricolor, queremos a tríplice coroa. Tá O senhor acha, empolgado. o senhor acha possível, provável, quase impossível? Como é que o senhor caracterizaria esse desejo de muitos, né? Da tríplice coroa? E vamos perguntar para o Ícaro também, que é secador. Olha, eu acho possível, mas são 3 competições agora que se tem pela frente, com um mês muito complicado, porque mês de agosto, pós-Copa, nós vamos ter um jogo difícil atrás do outro, que é a Copa do Brasil e Libertadores, e no fim de semana o Campeonato Brasileiro. Eu penso que é impossível ter uma alta performance nas 3 competições. Então o Grêmio tem que tratar agora de tirar do DM, o Departamento Médico, essa turma que foi pro, né? Porque a gente não conquista uma vitória sem baixa, né? Sim. Toda a batalha Acontece. tem baixas. Então tem quase um time, né, que foi pro DM, tem que aproveitar essa questão parar da Copa do Mundo. O Arthur tá voltou a treinar hoje Já com eu bola. também. já. Luan me parece estar garantido. Luan vai pro jogo. Amanhã. Então, a questão é recuperar todo mundo para poder enfrentar todas essas E o quartas-feiras. Léo Moura está fora, né? O Léo Moura tá fora. ainda sente a lesão. Então, para poder passar por esse mês, eu acho que o mês decisivo para o Grêmio esse ano é o mês de agosto. Porque toda 9 a jogos. quarta-feira vai ter um mata-mata com alta performance. Eu imagino que não tenha outra alternativa senão colocar um time alternativo no Campeonato Brasileiro e brigar por uma das duas. Então, eu acredito que se consiga um título, né, desses 3 que o Grêmio tem a disputar, porque o Grêmio não tem 2 times titular, né? A gente vê lá na Europa, entra o Bale, quer dizer, precisa substituir, entra o Bale. Nós não temos uma reposição desse nível. E ainda o homem me faz aquele um gol de bicicleta daqueles, né? Que é para terminar, né? Então não tem como não existe possibilidade de plantel que mantenha uma competição em alto nível, em alta performance, e o nível de desgaste físico hoje ele é muito grande. Mas acredito que um título desses 3, eu acredito que seja muito possível se conquistar. Por falar em mata-mata, amanhã é o sorteio da Copa do Brasil, né? Amanhã, 11 da manhã, é o sorteio da Copa do Brasil. Interessante. Já se conhece o caminho até a final. Ainda existem 2 confrontos em aberto, como nós falamos no preliminar, o confronto do Atlético Paranaense com o Cruzeiro, por exemplo, que vai ser realizado depois da Copa. Isso já deu também. Já deu também? O do Bahia com o Vasco O também Atlético já deu os doces e o Vasco também já deu os doces. Bom, então tá decretado, não precisa nem colocar o gol no sorteio. Pode colocar viu, o nome CBF? direto ali, Vasco e Bahia. Então... Não, Vasco Bahia não, Bahia. Não, Vasco e... O Vasco e Bahia é o confronto. O Bahia e Cruzeiro. Bahia e Cruzeiro. Os jogos são... Pode colocar direto o nome deles. Já coloca direto ali. Então, amanhã se conhece às 11 da manhã os confrontos e a partir de 11h30, 11h45, saberemos os mandos de campo. Quem decide em casa, quem decide fora nas quartas de final da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, ao contrário da Libertadores, tudo é sorteio, inclusive o mando de campo Inclusive final. o mando. Né? Na Copa Libertadores da América, vale a campanha geral. O Grêmio só não decidirá a Libertadores em casa, se lá chegar, se for contra o Palmeiras. E a próxima fase, como não tem possibilidade de times do pote 1 se enfrentarem, a segunda partida vai pegar. Não, próxima fase, e se o Grêmio passar, também é outra. Não, é que pelo chaveamento pode daqui a pouco, Palmeiras. nas quartas de final, enfrentar o Palmeiras. Ah, bom, aí sim. Porque aí é Palmeiras. sorteio esse chaveamento. Aí tá certo. Aí tá certo. Então não existe essa... O É chaveamento, tudo- é tudo bolinha. O chaveamento da Libertadores tem sorteio nas oitavas e nas quartas, assim como na Copa do A Brasil. Copa do Brasil tem o caminho. Na Copa do Brasil, amanhã vai se conhecer o caminho. E na Libertadores, não. Na Libertadores, eu acho que nas quartas de final também se cria o caminho, mas aí tem que confirmar o que aconteceu ano passado. Mandar mais alguns abraços aqui, ó. O Antônio Carvalho tá dizendo que tá assistindo o Requito em Joinville. Valeu. O Antônio Requito Colorado. é o apelido que eu arrumei na Grenal por causa do Henrique Pereira, esse filho da mãe. O Jesse James está mandando um abraço pro Ícaro. O Adair Vasconcelos está concordando que o Facebook ajudou muito, voltou a te ver e escutar somente pelo Facebook, no notebook ou no celular.
O José Avelino Neto está na nossa audiência, sempre ligado. O homem da revista Gol. Vai para a Copa, né? Não, ele vai para a Copa sempre. Vai para a Copa, com certeza. O Felipe César está participando de novo aqui, está dizendo que o Marcelo é mais goleiro que o Alisson, que ele que tinha que estar na Copa. O Wagner Cruz está em Rosário do Sul, está assistindo Cadeira Cativa, assim como o Luan Oliveira. Está todo mundo na audiência. Que maravilha. Olha aqui, ó. Boa noite. Boca Júnior quer levar Vitor Cuesta. Até onde isso é verdade? Pergunta o Misael de Canoas. Já vou responder. Vão me desculpar, mas sou torcedor que vou ao estádio, inclusive em Grenais. A torcida do Grêmio sempre cantou e canta músicas racistas. Tipo, sempre se referem à torcida do Inter como macacada. Isso é fato, não adianta esconder a realidade. Misael de Canoas. É fato, mas já diminuiu e não é mais aquela coisa tão agressiva e coisa, né? E diminuiu assim 80%. Porque até a própria torcida policia, um ajuda a segurar o outro. E também quando a torcida do Internacional usa algumas expressões em relação à torcida do Grêmio, também alguns podem entender como agressivos. Eu acho que a tendência, inclusive, é ter uma modificação nas letras de várias músicas. Uma substituição para ter um enfoque a partir de então diferente. Isso é uma tendência, uma evolução, né? Mas aí fica colorado e já veio o palavrão, né? Mas aí substituindo qualquer expressão racista ou preconceituosa por outra... Palavrão qualquer. pode. Palavrão pode. Colorado, isso é que eu acho engraçado. Aí ficaria colorado, lararara, lulalara, iraruru. Ei, vai. Aí tu quer acabar com a música, então tira a música do repertório, pô. Não, mas eu já suprimi a expressão racista. Sim. Lararada, larirarara. Fica colorado. Troca. O pessoal no Grêmio tem um grupo que cuida disso lá, né? Acho que é a Tribuna 77 lá, em homenagem ao título gaúcho lá do Grêmio. É um pessoal que faz um trabalho, volta e meia escreve nas redes sociais alguma coisa nesse sentido, assim, de cuidar as letras, os cantos. E tem outros grupos no Grêmio também que fazem isso. A tendência é ter uma modificação das letras. Segue a mesma música, mas uma... É importante. Uma nova versão. É fundamental, né? E só tirar uma palavra por outra já está tudo Exatamente. certo. Palavrão está liberado. O palavrão é o que mais tem nas redes sociais, o que mais tem na vida. Como é que quer tirar o palavrão? Todo dia me xingo, né? Olha aqui, ó. E o Vitor Cuesta, fiquei devendo aqui para o Misael de Canoas. Se chegar no dinheiro que o Inter quer, leva. Mesmo que o Inter diga, o Rodrigo Caetano eu entrevistei hoje, a primeira entrevista que o Rodrigo Caetano deu foi para nós lá na Grenal, eu entrevistei. Ele acha que o Inter tem que olhar para dentro de casa, tem que conservar o que tem, que é importante. Tem o Klaus, né? Jogou o Klaus e o Moledo. Tem o Klaus, tem o Thales, que é bom. Thales tem também. O Danilo Silva, que foi contratado como alternativa. Mas será que eu não sei como é que tá agora a grana? Do futebol argentino. Mas o Boca sempre tem grana. O Boca é o Corinthians e o Flamengo deles lá. Mas arrecada 6 vezes menos que Grêmio e Inter. 5 ou 6 vezes. Pois é. Tem uma questão também que é uma questão de meta financeira de qualquer clube. Não é suficiente as receitas de TV, as receitas de sócio, né, e outras receitas. É preciso, para manter um grupo de jogadores com determinado nível, com determinado salário, é preciso por ano a venda de 1 a 2 jogadores a valores altos. Então, às vezes, o clube não tem opção. Ele tem que, se estão oferecendo esse valor para esse aqui, às vezes ele vai por causa da meta. Se o Liverpool chegar na grana, o Paris Saint-Germain vai contratar o Buffon, né? Se o Liverpool chegar na grana que a Roma quer, não tem como segurar. Vai lá pagar a multa, acabou. E aí o Internacional só com o Fredinho e com o Alisson, o Inter vai arrecadar 18 no 5% aquele da formação. Não chega a 5%. Alguns casos é 3, outros casos é 1,5%, depende do tempo que ficou. O Liverpool parece que vai levar o zagueiro do Corinthians também para fazer a dupla lá com o goleiro ali, que eles vão fazer uma parceria, né, boa ali o zagueiro esse foi responsável pela vitória do Inter. O Mantuan. Parece o zagueiro, que falou o zagueiro, fiquei pensando que parece que vai levar esse zagueiro para fazer dupla com o goleiro lá, que vai dar uma bela parceria. Nossa Senhora. Dos orçamentos que você falou, Rec, o orçamento do Boca, vamos ver, isso aqui é 2016. Está um pouco defasado. Mas aqui, o Boca teve 223 milhões de reais de orçamento em 2016. Menor que os nossos clubes. Não é tão abaixo dos nossos. Não, pega o orçamento do Inter ano passado.
Foi Não é tão abaixo. Não, foi bem um pouco acima. Sabe que o Boca agora voltou a arrecadar bastante dinheiro, né? Mas chegou uma época que arrecadava 65 milhões. Por isso que eu falei que era um quinto. Agora subiu, né? Subiu bastante. Voltou a ter uma valorização, a televisão de novo lá. Mas não chegou a esses patamares. O River, em 2016, teve orçamento de 252 milhões de reais, o orçamento de Grêmio. Então eles estão competitivos. Então, mas o nível de endividamento deles é importante também. Mas olha aqui, ó. Tem uma outra disputa aí, Ícaro, em jogo. O Internacional tem, nos últimos 10 anos, 713 jogos. Tu viu só? E o Grêmio, 703. São os dois clubes do mundo que mais jogaram. Do mundo. Que mais jogaram. Por isso que nós somos enfeitados aqui, né? Pô, tinha que ser logo aqui no Rio Grande do Sul. Os dois? Os dois. E a sequência é Inter e Grêmio, que o Inter ficou muitos anos ganhando, né? Sim. Mas o Grêmio, esse ano, já pode passar o Inter. E aqui em relação a Libertadores e Copa do Brasil, Inter e Grêmio tem muito mais participação na proporção do que os times de São Paulo, Rio e Minas. Lá eles não se repetem por isso que muito. explica essa quantidade de jogos. Lá eles não se repetem muito. Exatamente. O Botafogo esse ano já não foi. Fluminense a horas não vai. O Inter O Inter também há algum tempo já não vai. Tá? O Grêmio chegando nas decisões da Copa do Brasil e da Libertadores, só chegando às decisões desses dois torneios vai fazer 14 jogos a mais que o Grêmio. Já passa o Grêmio. Passa o Inter. Já passa o Inter nessas duas. Mas tem que chegar. Tem que chegar. Sim. Se chegar na semifinal das duas já não dá. Já dá pau a pau daí. Aí dá 713 a 713. Exatamente. Se chegar na semifinal, que é bastante. Tu vê. Né? E se ganhar uma e chegar na semifinal da outra, já dá uns 713 também. Daqui a pouco. Mas essa estatística está não precisa nem chegar. Se ficar nas quartas numa e ganhar a outra, já empata com o Internacional. Está pegando desde que ano? 10 anos. 10 anos para trás. Bom, daqui a Quem pouco... pegou foi a Pluri. A Pluri, que é uma empresa paulista, né? Que faz... Eu vi isso. O Barcelona, se eu não me engano, estava parelho com o Náutico, né? O Náutico também tinha uma quantidade. Quer dizer, impressionante. É significativo para quem está em cima. Para quem está no meio. Não, mas o Náutico, que até bem pouco tempo estava caindo para a Série D. Parece que deu uma reagidinha, né? Mas é importante essa comparação, Rec, porque o Barcelona joga muito menos do que os nossos grandes clubes, né? Sim, aí prova, ele está citando o Náutico, joga tanto. É nessa linha. Nessa linha que é importante. Que tem os campeonatos regionais que nós temos. Que lá não tem. Mas é pouca coisa aí. Campeonato mas é que é no acúmulo de 10 anos, né, Rec? Aí tu pega aí... Dá 18, 20 jogos. 10 jogos, por exemplo, o Campeonato Gaúcho dá 10 anos, dá 100 jogos. Dá 130, 140. Não, e o Campeonato Gaúcho, não podemos esquecer, nós tivemos nesse hiato de 10 anos, nós tivemos o Campeonato Gaúcho que era uma chave contra a outra, então era praticamente um todos contra todos, mas dentro das duas chaves. Tinha 2 turnos. Depois nós tivemos já Campeonato Gaúcho. 13, 14 jogos também. Não dava muito mais que isso. Olha que dava mais. Não. Mas somando em 10 anos são 110 jogos. No acumulado dá 130. Fica significativo, né? Mas aqui, ó, vamos lá, um Campeonato Gaúcho com 7 clubes em cada chave, porque teve Gaúchão com 14. 7 em cada chave, já são 7 jogos num turno, mais 6 do outro. Mais 13. As finais dos turnos, mais as finais do campeonato, já passou de 15. Olha aqui, ó. Eu vou, como eu li de um lado, vou ler do outro, senão parece que eu escolhi um para ler aqui. O Everaldo de Viamão, gremista. Everaldo, até isso aqui pode dizer que há dos dois lados, mas está errado, os dois lados estão errados. Então, tudo bem. Boa noite. No caso do goleiro Aranha, foi só o Grêmio. Aconteceram, no Beira-Rio, atos de racismo entre Ceará e em São Paulo, e nada aconteceu. E a mãe do Paulão também sofreu atos de racismo. A sociedade, às vezes, ainda é racista, Everaldo. Só que o Internacional se incomodou também. O Internacional foi a julgamento, teve que se defender, teve até repórter envolvido e tudo mais, que ouviu, que não sei o quê, que relatou que tinha ouvido. Mas ninguém teve uma punição, nem perto da punição do Grêmio. Isso sim. A punição do Grêmio, à época, foi perder 3 pontos. Só que como já tinha perdido o jogo, não tinha porque... Não, o Grêmio nem teve punição. O Grêmio perdeu o jogo em casa. Pro Santos, o Grêmio estava praticamente eliminado da Copa do Brasil. Ali foi a maior demagogia que o tribunal aproveitou para fazer. Como o Grêmio estava praticamente eliminado, ele eliminou de vez. Só que esse negócio de depreender que está eliminado... Não, isso não existe. É só ver o que aconteceu com a Roma agora aí, recentemente. Quase que eliminou 2 grandes. Exatamente. Isso aí, do ponto de vista técnico, jurídico, é ilegal. Isso aí não... É que nem o aluno aprontar na escola e suspender ele no dia da prova, e ele tem 0. Isso é ilegal, isso não pode fazer. Diga, Maurício. Algumas mensagens no nosso Facebook, o Roberto Duarte dizendo que o programa está muito bom.
O Paulo Gideon mandando um abraço. Paulo Gideon, uma vez ganhei uma faca do Paulo Gideon. Se não me engano, foi dele que eu ganhei uma faca. O Jefferson Silveira, grande Requito, estou te assistindo em Capão da Canoa via Facebook. O Requito agora... Pegou um Pegou agora o Requito. Vou mandar fazer Tá um bonequinho pegando. com o nome de Requito. Pode ser uma ganhadinha, né? Pode Uma ser esse aqui que tá no Outro acrílico. narigudinho simpático, igual eu, assim, pronto. E o Luan Oliveira tá perguntando aqui, olá, Rec Bancado, o que vocês estão achando das arbitragens do Brasileirão esse ano? Eles estão errando demais, como nos últimos anos tem errado. E erram, assim, com gente tentando ajudar eles, tentando corrigir. Eles erram com convicção. O árbitro que erra avisado, além de teimoso, presunçoso, pretensioso, esse tem que se ferrar, né? Quando tem 4, 5 caras avisando, o que aconteceu com o árbitro de vídeo naqueles 2 jogos decisivos do Grêmio? Foi. Os caras reclamaram até ali. Sabiam que tinha regramento, que tinha tecnologia, né? Sabiam que tinham usado a violência nos 2 lances. Né? Por que não fizeram aquela pauleira de antigamente? E se não fosse o VAR, não tinha... Não tinha aquele resultado. Nas 2 a bola estava andando. Exatamente. Sim. As 2 ele teve que parar o jogo depois, foi avisado, uma pelo auxiliar e a outra pelo Nós próprio vamos ver VAR. na Copa do Mundo agora, né? É. Como é que vai... Porque todos os jogos vão ter o VAR, né? Inter e E Grêmio não se são só posicionaram a árbitros favor, né? brasileiros, hein? Não, é do mundo inteiro. Inter e Grêmio se posicionaram a favor de ter no Brasileirão, né? A questão são Só os que- custos, né? O problema Mas é o os- custo. o quanto o Inter já foi prejudicado no Campeonato Brasileiro, eu acho que esse custo valeria a pena. Mas aí tem uma questão que a gente precisa deixar claro, que a época se falou não falando. Os clubes foram favoráveis, só que o que estava em votação era ter no retorno ou não. No primeiro turno era certo que não teria. Então o jogo com o Corinthians agora, o jogo do Grêmio com o Ceará final de semana, não teria um árbitro de vídeo. Seria apenas no retorno, pós-Copa Se do Mundo. fosse mata-mata, É. a fase final do Campeonato Brasileiro, por exemplo, das quartas de final em diante, era certo que ia ter VAR. Como na Libertadores Certo, tem. que ninguém ia querer se incomodar, nem a Rede Globo, Claro. nem os organizadores, nem a CBF, nem os clubes. E aí era o seguinte, eram poucos jogos. E o VAR também vai trazer uma situação onde que o jogador vai se preocupar em jogar mais na bola, mais futebol, do que usar a malandragem. Porque a câmera pode pegar. Né? Isso é uma tendência. O Ibrahimovic nos Estados Unidos esqueceu que tinha o VAR, deu um soco fora do lance e foi expulso. Né? Exatamente. Então, isso aos poucos vai criando a cultura também nos jogadores de futebol. Não pode fazer isso. O Chino de Alvorada respondeu pro homem de Viamão aqui, que é o cara de Viamão. Deixa eu ver como é o nome do cidadão de Viamão, deixa eu ver aqui. Não, já se foi aqui, já não tem mais como alcançar. Acho que era Carlos, se não me engano. E aqui, onde é que tá? Eu já perdi de novo aqui. Tá aqui. Boa noite. Esse amigo de Viamão é um senhor de grande memória. Lembro do saudoso Larry contar nesse teu programa mesmo que a inauguração do Olímpico, o goleiro gremista queria abandonar o jogo. Por isso foi só 6-2. E o Grêmio não é maior nem menor que o Inter. São clubes do mesmo tamanho, diz o Chino de Alvorada. Veio com tudo. Ícaro, o futuro do povo do clube. Que eu acredito... Vocês vão lançar o Aquino ou não vão lançar? Se nós vamos lançar o Aquino... José Aquino eu acho que aí... Ele está fardado. Mas é que aí tem que ser... Aí o Aquino tem que se pronunciar dizendo que é candidato, né? Aí é uma decisão dele. Né? Eu acho que é um nome muito preparado, tem tem um reconhecimento, inclusive, dentro do clube, dentro do próprio Conselho Deliberativo do clube, né? É um colorado valoroso. E que, enfim, no último período se aproximou realmente do povo do clube, mantém um diálogo com o movimento, né? E a gente compartilha de algumas ideias, assim, para o futuro do Inter, né? Mas isso aí é uma opção dele, uma opção pessoal, né? Em relação ao povo do clube, eu enxergo na minha opinião, eu enxergo uma necessidade, e até um sentimento dentro da torcida do clube, do sócio do Internacional, por uma renovação, sabe? Porque como é que está se colocando a próxima eleição, a próxima disputa no Internacional? Provavelmente alguém da gestão, de acordo com o resultado de campo, né? Que é basicamente o que pauta a eleição nos clubes de futebol. Né? O clube indo bem dentro de campo, a direção tende a manter. Né? Então, vai alguém da gestão e vai alguém pela oposição, provavelmente do I9. E, mesmo assim, se tu pegar num passado recente,
os membros do Inove eram da gestão, eram do movimento Intergrande, sabe? O próprio Sigma foi vice de futebol do Luigi, o Luciano Davi também. Ou seja, eu não sei até que ponto eles representariam efetivamente uma mudança. Mas o doutor Aquino também. O doutor Aquino Eu gosto muito do doutor Aquino. Integrava o MIG, realmente, o doutor Aquino também integrava o MIG. Estava nessa gestão agora. Eu não sei se ele chegou a ser do MIG, ele era da Ação Independente. Não, estava nessa gestão, mas não estava naqueles postos, digamos assim, mais de evidência no futebol. Vice de futebol, sabe, ou agora no Inter o Conselho de Gestão. Estava ajudando o clube. Estava ajudando o clube, o Aquino estava dentro da pasta de assuntos estratégicos do Inter, discutindo a questão do CT. A construção do CT em Guaíba. Que foi ele que assinou enquanto governador. O Amarante, que esteve na administração no Luigi, ele entra em que lado? Depois do intervalo, o Ícaro Machado responde. Estamos aqui com Elvio Henrickson, que é do movimento Grêmio Democrático, o Ícaro Machado, que é do povo do clube, e o Maurício Freitas, que nas horas vagas é jornalista. Tá bem? Em horas vagas? Horas vagas? Sim, trabalha tanto que de vez em quando tem que ser Existem jornalista. horas vagas? Já voltamos. Bom, nós levantamos aqui a questão do Transurb há 2 dias e o Maurício entrou em contato com a administração do Transurb, com a assessoria de imprensa, pedindo um parecer. Não era nem explicação nem nada, porque isso aí quem tem que pedir é o Grêmio. Do porquê que não vai ter Transurb depois do jogo Grêmio-Fluminense, se já está um caos no transporte coletivo. O Transurb era justo que funcionasse, né? Vai. E aí não vai Disseram funcionar. que não tem gasolina? Imagina. E aí o que eles responderam? Eles responderam para a gente que era por manutenção. Ao longo do preliminar, nós divulgamos a informação Faz de 3 dias que eu estou dizendo, tem que ter desde Sim. sexta-feira. Desde sexta-feira. Então, no preliminar, hoje, da 1h45 da tarde, nós já divulgamos a informação do Transurb de que não haverá ação especial no jogo. A justificativa que foi enviada pela assessoria de imprensa do Transurb, e isso está publicado nas redes sociais do próprio Transurb, Sim. é de que devido a programações de manutenção de caráter imperiosos, não poderemos estender o horário de operação. A extensão desse horário ocasionaria uma redução substancial do tempo disponível para as atividades de manutenção programada, colocando em risco a operação na quinta-feira, que, vale ressaltar, é feriado. Sábado de noite não tem jogo. Programa para fazer sábado de noite. Pega o calendário lá com o Thelmo Zanini. É só pedir ajuda do Thelmo. O noveleto ali e tal. Né? Não, e aí... Aí para mim é desculpa esfarrapada. Quinta também não tem jogo no feriado? quinta-feira. Não, é feriado. Feriado. O trem já vai operar de 15 em 15 minutos Não, no mas feriado. aí tudo bem, faz lá depois das 11 da noite. E aí, para rebater isso nas próprias redes sociais, o Transurb está marcado nisso. O Felipe Oliveira, um dos telespectadores, que mandou uma mensagem, uma matéria da Globo, do Globo.com, g1.globo.com. Não tem problema se associar às nossas ideias, porque as nossas ideias são boas. Não, e aí, Eles sabem. mas aí mandaram uma matéria que é uma comparação interessante. O metrô de São Paulo e a CPTM estão abrindo mais cedo as estações e fechando mais tarde por conta da greve. Parabéns, Transurb. Aí o Transurb aqui opta por fechar no horário normal e não ajudar o torcedor. Parabéns. Já voltamos. Tá aqui o Júlio Lemos com a nossa solução definitiva. Fazer amor de madrugada. Com jeito de virada, senhor Carlos. De virada tem vários sentidos. Claro. Aquela virada importante explicar. estratégica do ato fálico. Sim. A virada na quantidade de vezes que o cara está fazendo. E a guinada, virada que o cara vai dar no entusiasmo do dia a dia. Né? E principalmente... São muitas viradas. E virar o jogo, né? E tem prazer como uma virada. Claro. Só não precisa infartar e coisa, mas... O cara pode ficar na fila, comprar gasolina para comemorar. Exatamente, sair para abraço, né? É isso aí. A gente está voltando aqui hoje, Jack, porque ontem foi um grande sucesso de vendas. Muita gente entrando em contato no 0800 646 0505 para adquirir Formen. Cochilou, cachimbo, cara. É verdade, a gente brinca bastante aqui, mas é importante destacar que Formen não é um estimulante sexual, não. Não é aquele comprimido azul que você vai tomar antes da sua relação Mas sexual. a cor é azul.
O rótulo é azul, mas é um complexo vitamínico que vai ajudar você no seu dia a dia, não apenas na sua questão sexual, na sua vida sexual, mas em todas as áreas da sua vida. Não é um produto químico, não é a fórmula mágica, não tem contraindicação, nem efeito colateral. É um produto 100% natural, é a vitamina do homem. Você vai tomar diariamente e Formendo vai ajudar no seu reequilíbrio hormonal. Quem sabe está faltando testosterona, o hormônio do homem, da força masculina. É natural que nós homens, a partir dos 35 anos, já começamos a perder a agilidade na renovação hormonal. E por isso Formendo vai ajudar você de forma natural mesmo, por ser 100% natural. Vai ajudar na reposição dos nutrientes, das vitaminas do seu organismo. Você que está daquele jeito, né? Reta final do mês, com toda essa crise que estamos vivendo, todos esses problemas no nosso país, bate aquele cansaço, aquele desânimo profundo, o seu nível de estresse está lá em cima, você realmente anda na capa da gaita, meu amigo. E chega final do mês, quem trabalha com negócios aí na sua empresa, aquela correria doida para bater meta, para fechar contrato, para atender clientes, para pagar as contas, para pagar a folha de pagamento. Você que realmente está estressado, está ansioso, está angustiado, e aí você não consegue dormir direito à noite, vai deitar aquele monte de pensamentos, de preocupações, de estresse, de ansiedade. Por consequência, você sofre de insônia e acorda de manhã cedo, pouco consegue dormir, acorda ainda mais cansado do que quando foi deitar. E aí, passa o dia todo se arrastando, tem que tomar muito cafezinho para se manter acordado, você está apelando para energéticos, para produtos que às vezes fazem muito mal, que geram efeitos colaterais. Você precisa de Formen, a vitamina do homem. Esse é o combustível que não pode faltar de jeito nenhum, é fácil. Nós estamos com o nosso estoque repleto e com preços super especiais para você que assiste ao Cadeira Cativa, que acompanha o Luiz Carlos Reck diariamente aqui na Ubra TV. Não tem efeito colateral, não tem contraindicação e além de ajudar você no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida social, nos seus estudos, você que é jovem, que além de trabalhar também tem o seu curso, a sua faculdade, a sua pós, aquela correria de trabalhos, de provas, TCC, Formendo vai ajudar você também na sua vida sexual. Contra a impotência sexual, contra a ejaculação precoce, eu sempre destaco, mais de 52% dos homens brasileiros sofrem com problemas de ereção, é um dado científico. Consulte à vontade na internet, procure pesquisas. Mais da metade dos homens no Brasil sofre com problemas de ereção, justamente um dos principais motivos é o cansaço, é o desânimo, é a ansiedade e é o estresse. Meu amigo, Formendo para você. Tome uma atitude agora, agora é a hora. 8h10 da noite desta terça-feira, você pode pegar o seu telefone, fazer uma ligação gratuita e decidir cuidar de você. Saúde em primeiro lugar, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Qualidade de vida, ligue 0800 646-0505, você vai ligar, o seu número vai ficar registrado e amanhã, quarta-feira, durante a manhã, uma consultora especializada vai retornar a ligação para você, vai esclarecer todas as suas dúvidas e você vai comprar Formen com preço super especial, promoção fecha mês Formen, desconto maravilhoso e uma condição extremamente facilitada. Mas ligue agora, 0800 646-0505. 0800 646-0505. Formen, a vitamina do homem para você fazer aquele golaço e sair pro abraço. Com certeza. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. 0800 646-0505. O pessoal tava brincando aqui, o pessoal da retaguarda, dizendo que é tão bom o Formen, que colocando na gasolina vai render mais também. Vai dar uma aditivada na gasolina. Melhora o desempenho, a potência. Fazer mais por litro. Então é tão bom, mas isso aí é para renovar a energia do cidadão. Diga, Maurício. Tem já 11 minutos de atraso no amistoso da Argentina com o Haiti na Bomboneira. Bomboneira lotada para despedida da Argentina da América do Sul para depois viajar para a Europa e jogar para a Copa. Coitado do Haiti, mas escolher a dedo. É para tomar no mínimo 8, 9, para recuperar aquela goleada que tomaram da Espanha. Os argentinos são espertos. Convidar o coitado do Haiti para fazer uma despedida de Copa do Mundo, os caras com tesão de guri, louco para ir para a Copa e a Argentina, o torcedor Messi, querendo Higuaín, incendiar. Di Maria em campo. Pois é, e os nossos aqui nós nem vimos partir, né? Quando notamos, eles já estavam lá, né? Deve ser um jogo só de cunho festivo. Um jogo só de cunho festivo, porque Haiti
Não tem. Mas podia ter no Brasil, todo né? respeito. Podia ter uma despedida da seleção. É só para dar moral para a Argentina, os caras são espertos. Vão querer se recuperar dos 6-1 que tomaram da Espanha. Já voltamos. Grêmio enfrenta o Fluminense amanhã 9h45 na Arena. Retorno do Luan, Arthur. Também se especula possa jogar esse jogo. Não, o Arthur voltou a treinar com bola. Como o treinamento foi Treinou hoje. fechado, aí não se sabe o que vai O acontecer. Everton. Eu acho que o Grêmio está dando uns migué em nós, hein? O Everton voltou 15 dias antes. O Arthur 15 dias antes. A lista de relacionados não saiu. O Luan de uma hora para outra não foi pro Ceará. O Grêmio está dando uns dribles Mas legais. o Luan tinha risco de lesão, então foi poupado. Ele não tinha problema mesmo. Pois é. O Arthur se É o tal do lesionou, está desconforto, voltando. né? Eu acho que o Arthur não joga, mas o Luan está confirmado. Olha aqui, com dores musculares, Léo Moura não deve jogar devido à greve. Expectativa de público é cerca de 10 mil torcedores. Amanhã, 11 da manhã, sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. No Inter, Colorado enfrenta o Vitória amanhã às 7h30 no Barradão. A equipe terá o retorno de Victor Cuesta, que pode jogar no Boca. Tendência de que Wendel e Rossi sejam os substitutos dos suspensos Iago e Leandro Damião. Eu não colocaria nenhum dos dois. Lucas será mantido na vaga de D'Alessandro. O Wendel há muito tempo não joga, né? Ou então colocaria os dois até. O Patrick, de repente, na lateral esquerda, com o Rossi permanecendo. Pode ser uma saída boa. Ficou Ainda mais um pouquinho mais porque alegre, né? fez o gol também, né, agora. Fez o gol do... Então vamos desenhar o time do Inter aí. Danilo, Zeca, porque foi bem na direita, de repente essa é a ideia de manutenção. A dupla titular, Moledo, Cuesta e Wendel, então pelo que está se desenhando. Sim. Dourado, Edenilson, a dupla inicial da meia cancha, né? O 3 agora, o centralizado, né? Seria o Patrick, né? Porque os outros são de beirada, Luca e Rossi, e na frente o Potker. O Potker dando uma de Damião, ou o Luca dando uma de Damião, ou o Rossi dando uma de Damião, que aí qualquer um dos três pode ser o mais avançado. Não, tem opções. Tem opções, assim, o Odair para Tem o Nico Lopes, mexer. né, que eu não sei se É não que o substitui Fabiano, que poderia ser uma alternativa, o Nico Lopes, é isso aí. Eu acho que aí pode furar esse esquema. Estava até esquecendo do Nico Lopes. Com o Nico Lopes, por isso que eu disse que não colocaria nenhum. De repente dá para colocar o Nico Lopes centralizado. É que o Fabiano gripado não foi, senão poderia jogar Fabiano na direita, Zeca na esquerda. E no Dudu o Inter não confia. E se colocar o Patrick na lateral, poderia colocar o Nico centralizado, mas daí fica muito corredorzinho, né? Fica Luca do lado, jogar Rossi forte do outro, Potker na frente, Nico no meio. É tudo mais ou menos parecido. Eu acho que para sair jogando não, mas um pouco como uma alternativa durante o jogo, acho que sim. Um pouco de colocar o Patrick como ele já fez, né? Mas como é que joga o Grêmio do meio para frente? Ramiro, Luan, Everton e André. Também são todos jogadores leves. Claro, Mas o Ramiro recompõe O Ramiro bastante. recompõe, marca bastante. O Ramiro tem o Luan é o cara que busca a tripla bola. função. O Ramiro é um meia que chega na frente, é o que o Patrick faria. E o Luan o é um Patrick tem- desafogador, ele está sempre do lado para receber. Rouba a Ramiro bola tem também, né? tripla Tem bastante função. roubada de bola o Quem? Patrick. O Patrick também rouba. Pois é. Eu não... É que eu não agora descarto. seria uma improvisação na esquerda, né? Na lateral esquerda. Sim. Mas ali é o seguinte, tu pode abrir o Edenilson e adiantar o Patrick, fazer uma composição. Também. O Dourado jogar como uma espécie de terceiro zagueiro, abre um zagueiro. É que depende do Vitória, né? O Vitória tem dois atacantes perigosos. Eu não sei se o Neilton vai jogar. E tem aquele outro Denilson, né? Que é fazedor de gols. Então não é um Brastemp. E lá é sempre um jogo muito difícil pro Internacional, né? Sempre se complica bastante com Vitória lá no Barradão. Neilton vai jogar e tem feito gols e tal. E foi o craque do Campeonato Baiano. Elvio, o que te serve amanhã? Só vitória? Olha, eu acho que se em agosto nós vamos ter uma batalha atrás da outra, agora é a hora de somar ponto no Campeonato Brasileiro, adquirir gordura, né? Então é evidente, só a vitória. O Luan, que foi poupado por risco de lesão, não tem problema nenhum, vai jogar. E
tirando o que está lesionado, o Grêmio está botando o que tem de melhor amanhã, né? Justamente por isso, né? Então, acho que sim, só a vitória e aproveitar esse pré-Copa do Mundo até a parada para ter o máximo de gordura, de pontos possíveis, porque eu não vejo outra alternativa senão um time alternativo para agosto. Então, agora é a hora de fazer pontos, né? E a importância da torcida comparecer, né? A gente sabe que é fundamental para ajudar o time, né? E outra coisa, vale o mistério do Grêmio, porque o Abelão tem muitos conhecidos aqui, né? Tem 50, 60, 100 informantes. Então, que acompanham o noticiário, a própria internet hoje esclarece tudo. Os né? analistas de desempenho também cumprem esse papel. Né? Então aí é de se respeitar a posição do Grêmio de não divulgar nem a lista dos concentrados, que é um confronto de 6 pontos. Né? Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Estofaria Brasil. Há mais de 45 anos no mercado, a Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou WhatsApp 99-441-4318. 99-441-4318. Pedidos @estofariabrasil.com.br. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. fache.com.br. Funerária São Miguel. A mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas. 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. De quando em quando vocês se reúnem? O povo do clube? É. O povo do clube faz pelo menos uma reunião mensal fechada do grupo e uma reunião aberta para novos torcedores em geral, sócios ou não do clube. Onde é que vocês atuam mais? Redes sociais? Muito forte nas redes sociais o povo do clube, né? Hoje é uma das páginas que tem o maior número de seguidores no Facebook, são mais de 120 mil seguidores, a página do povo do clube. Quer dizer, vocês querem tomar conta, é isso? Eu acho que o povo do clube é um reflexo assim de um sentimento da torcida, né? Ele surgiu muito forte ali em 2012, não tão forte, mas em 2014, após a Copa, todo o processo de elitização, o preço dos ingressos que estava afastando muito aquele torcedor mais humilde, mais simples do Internacional, estava ficando de fora. Começou na arquibancada. E o Internacional tem todo um histórico de ser a torcida do povo, de ser o clube do povo, a torcida que ajudou a construir o Beira-Rio, sabe? Então, esse protagonismo da torcida do Inter, ele está muito presente, sabe? E aí, boa parte da torcida do Colorado, aquele que não era sócio, estava ficando de fora do Beira-Rio. E a gente entende que estar no estádio de futebol, ele reforça o teu sentimento pelo clube. É fundamental o clube trabalhar com o preço do ingresso mais acessível, mais barato possível, para o torcedor estar lá. A gente estava falando, por exemplo... O futebol é caro também, né? Mas não é bilheteria, né, Rec? Não é bilheteria que está fazendo futebol. Dentro do Inter... Mas o Grêmio está com 70 milhões de arrecadação dos sócios e o Internacional caiu um pouco, está com 55, 60 milhões. Sócios, sim. Mas sempre arrecadou quase 70. Se alcançou mais de 90 mil sócios. Não, por exemplo, o exemplo da Copa do Brasil, da premiação da Copa do Brasil. Eu gostaria que o preço do ingresso fosse muito acessível, que aquele jogo contra o Vitória, o Inter colocasse mais de 40 mil pessoas, nós tivéssemos colocado 4, 5 no Vitória, tivesse metido uma pressão nos caras. Mas você acha que muda tanto assim? Eu acho que muda. Eu acho que e os próprios jogadores relatam isso, que o apoio da torcida é importante. Só a premiação de uma Copa do Brasil,
equivale 4 vezes a receita anual de bilheteria. A premiação da Copa do Brasil agora, que passaria de 50 milhões... Mas de bilheteria, não de sócio. Não, de bilheteria, mas é isso. É a mesma do sócio. Não é a mesma... Não, estou falando a premiação da Copa do Brasil é Sim. a mesma coisa que se arrecada com sócio. Na soma, Sim. no agregado das fases. E 4 vezes a bilheteria. Então, o preço do ingresso tem que estar muito acessível e o sócio, se for o caso, não pagar ingresso. Porque eu, no meu ponto de vista, e eu acho que isso boa parte da torcida do Inter compartilha, a torcida é decisiva em muitos momentos. Mas o Inter já tem 25 mil que não pagam ingresso sócios. E agora abriu de novo aí, né, a Acho que não chega a 20, não sei se chega a 25. 23, 24 mil e agora mais mil. Mas que não paga o ingresso, mas paga uma mensalidade. E não é uma mensalidade barata. Né? Então, está contribuindo para o clube. Eu estou só dando o exemplo dessa questão, que essa premiação da Copa do Brasil equivaleria a 4 receitas anuais que o Inter tem de bilheteria. Vamos fazer um programa inteiro, porque isso aí dá bastante discussão. Mas se atentem que é uma receita que não vai totalmente para o clube. Né? Grande parte fica com os jogadores. A gente tem um mercado que o jogador recebe um salário astronômico. Não, tem as premiações, tem os bichos, para treinar e jogar, mas para ir adiante da competição tem o prêmio. Então, boa parte é consumida, isso não fica. Mas é que não, pessoal, mas não é bilheteria. Hoje a bilheteria está representando 3, 4%. Mas você acha que já popularizou com o sócio campeão do mundo, com o sócio que vocês também lutaram aí? Sim. E tudo mais? Academia do Povo? O Academia do Povo, agora a direção esgotou os primeiros 2 mil, né, e abriu mais 1.000. Esse já foi, no meu ponto de vista, um equívoco. Não foi nem isso que foi aprovado dentro do conselho do clube, né? E eu acho que isso teria que ser renovado automaticamente. Mais mil, até que chega a 10 mil. De 2 em 2 mil, tem que ser renovado. Terminou o lote, renovar, não tem que passar por toda a burocracia que tem que passar por conselho de gestão e um debate, sabe? Daqui a pouco parecia que estava virando moeda de troca. E o povo do clube, sabe, vocês não vão abrir um novo lote? Esgotou os primeiros 2 mil. Tem que virar estatutário. Discutimos exatamente. mais, Ícaro, até para já com o doutor Elvio também. Henrickson, onde é que quer parar o Grêmio Democrático, que também tem 500 integrantes já, né? Olha, questão de eleição é muito cedo, né? A questão é se concentrar no campeonato, nas competições que tem que se jogar. É muito provável que talvez quando venha o momento de eleição, pela situação de concordância da grande maioria com a administração do presidente Romildo, a maioria concorda, acho que está certo. É muito provável que haja uma concentração no sucessor dele, na pessoa que ele vier a indicar. Né? Nós, do Movimento Democrático, nos reunimos todos os jogos, temos uma sede na frente da arena, onde ali 30, 40, 50 pessoas, no mínimo, estão ali, jogos maiores, 100 jogos já de semifinal, chega a passar ali 300, 400 pessoas. Temos reuniões mensais, reuniões de trabalho, né? De maneira que todo mês a gente está prestando algum serviço, pretendemos ajudar o Grêmio naquilo que puder e o máximo possível. Muito bem, valeu, obrigado. Ícaro Machado, conselheiro do Inter, do povo do clube, que tem ideias muito claras, né? Quer popularizar cada vez mais o Internacional, tem as suas ideias definidas e, para mim, tem um candidato definido. Eu tenho para mim que já está até trabalhando, o doutor José aqui no Flores de Camargo. E ficou pendente a questão do Amarante. Uma frase. Em relação ao Amarante, é o nome da oposição. Acho que se pudesse, daqui a um pouco, formar um grande movimento aí para apresentar uma alternativa para o Inter, acho que seria bem-vindo. Valeu, obrigado, Ícaro. Obrigado, doutor Elvio. Obrigado, Maurício. Até amanhã, 1 da tarde.